Bom, temos 20 minutos. Portanto, Daniel. Obrigado. Eu e para o meu camarada Batista, compadre branco. Compadre. Compadre branco. Sim. Posso dizer isto ou não? Sim, sim. Considero. Vês mais compadre. Sim. Falaste bem em casas. Tipo bairro especial, não foi? Sim. Hã? Sim. Existiram nos anos 50 o bairro especial do Alfredo. Não, mas tu sabes bem o que é que eu estou a falar, não é nada? Não existiram porque não havia condições de os militares terem casa ao outro lado. Era uma benesse, é como tu dizes, tipo, os escravos vivem ali, pagar renda, pá, e se calhar ter uma cantina para deixar o resto do dinheiro lá. É isso que eu estou a dizer. Tu mais do tempo do supermercado, da gasolina, mais barata, da desapenada, o bacalhau, o azeite, isso é de me dizer. Querem ser outra vez? Querem trazer isso outra vez. Não choques, Daniel. A gente está cá a apontar para isso tudo. Não choques. Não te emociones. Tem calma. Se me permitir, Tinha identificasse. Sargento Mor Marcos Alves, na reserva, sou do Exército. Se me permitir, eu gostava de fazer as 3 perguntas que há pouco aqui os camaradas presentes fizeram. Outro painel, este, como disseram, o painel mais mão na massa, gostava de que me respondessem, por favor. Qual é que é a vossa opinião acerca do falado desempenho de cidadãos estrangeiros nas Forças Armadas? Gostava também que me dissessem se as associações, independentemente de quais sejam, se as associações veriam com bons olhos a passagem da associação para sindicato, abdicando do direito à greve. E queria também saber a vossa opinião acerca da ideia mirabolante que apareceu novamente da instituição do serviço militar obrigatório, mesmo com outro nome qualquer que lhe desse. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer dizer. Eu queria ter feito esta pergunta ao painel anterior, mas o Luís Bugalhão, Sargento-Mor da Marinha e Presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Sargentos. O Sr. António Filipe não deu hipótese que a gente fizesse mais perguntas. Não, eu não fiz sinal também. A questão é esta. Resumindo um pouco a posição do professor... Resumindo um pouco a posição de ambos os oradores, o professor Bernardo Colasso deu-nos uma ideia de que os direitos sindicais, quer nas forças de segurança, quer também o associativismo socioprofissional para os militares, foi evoluindo em termos de legislação, empurrado pela nossa ação. Portanto, foi vindo atrás, veio atrás com os polícias e veio atrás da nossa atividade associativa militar e falta dar mais este passo, porque, usando mais ou menos as palavras que ele usou, o sindicalismo é inevitável, é para lá que temos que ir. Entretanto, o professor Bacelar Gouveia disse outras coisas engraçadas, que foi, nós temos a Constituição, o que ele falou foi das restrições à Constituição, temos a Constituição e temos depois outras leis, que hierarquicamente são inferiores, que vão mais longe na restrição, a ponto de passarem a ser autênticas proibições, e isso é reconhecido, ainda por cima, por um constitucionalista, como é o professor Bacelar Gouveia. Portanto, temos aqui que 2 ilustres homens do direito, na Faculdade de Direito, descobrem uma falha ou falhas graves na legislação, que o Poder Executivo não altera porque não quer, porque quem faz as leis é o Poder Executivo, o direito está cá, o Poder Judiciário está cá depois
para aplicar as leis e são autónomos. Estamos sem soluções. O que é que fazemos? Os homens do direito sabem que está mal, mas não podem alterar. Os homens do Poder Executivo sabem que está mal, mas não alteram porque não querem. E porque são autónomos do Poder Judicial. O que é que nós fazemos? Parafraseando ali o meu camarada Branco Batista, só há uma solução, não é só há uma saída. Mas eu gostava que refletissem sobre isto, porque não se trata de uma questão de falta de diagnóstico. Nós temos aqui dois eminentes homens das leis e do direito e ambos reconheceram as falhas. Então o que é que faz falta para que isto seja implementado, para que as coisas passem a ser de modo diferente? Até porque esta história, uma coisa curiosa que eu achei, enquanto o Lima Coelho agora falou dos 3 pilares fundamentais do sindicalismo, o professor Bacelar Gouveia falou logo de greve. Mas disse outras coisas importantes. Ele falou logo de greve, mas disse outras coisas importantes. Disse, por exemplo, que não vê restrições a que haja sindicalismo na Constituição. O artigo 270, salvo erro, não é incluído. E então? Pronto, disse. Carlos Colasso, sargento-chefe do ativo do Exército e sou da especialidade de Serviço Geral do Exército. Cumprimentar esse e todos os presentes, dizer que, enquanto militar, numa ação destas, fazer cumprir a Constituição e ainda mais a Constituição e a condição militar, se havia uma tábua passada, seria aqui. Note-se que os militares também não lhes apetece. E não lhes apetece nem muita vez, mas vem quem pode. E isto foi divulgado por 3 associações socioprofissionais. Não foi à falta de divulgação. Está quem pode, está quem quer e está quem se sente. Tenho algumas coisas para dizer e vou dizer, espero não tomar muito tempo em relação ao painel anterior, não vou pronunciar, até porque infelizmente cheguei um bocadinho atrasado, mas deste tenho algumas coisas para dizer. É isso. Cumprir e fazer cumprir a Constituição. Fala-se, e fala-se muito, alterar, as leis estão feitas. Alterar, mas precisam de ser cumpridas. Há leis que não são perfeitas, nenhuma é perfeita e todas carecem, por vezes, de alterações. Agora, se forem cumpridas, e os militares melhor do que ninguém sabem que até serem alteradas, têm de se cumprir. É aquelas que existem, têm de se cumprir. Os militares sabem isso. E os políticos deviam ser os primeiros a sabê-lo. E está aqui um ilustre deputado na reserva, ou já na reforma, muitos anos passou na Casa da Democracia, na Casa de todos nós, também é por nós estarem aqui mais. Mas é isso, é cumprir a Constituição e cumprir uma outra coisa, que é a condição militar. Eu deixei aqui a reflexão, para acaso está aqui um político, quantos políticos estão na Casa da Democracia que tanto falam da condição militar, saberão lá eles o que é a condição militar. Sabem dizer o que é falar de condição militar. Alguma vez leram a lei de bases gerais do Estatuto da Condição Militar? Duvido que muitos deles, mesmo alguns daqueles que estão na Comissão de Defesa, que alguns desses, e muitos que o têm passado, saibam o que é, efetivamente, a lei de bases gerais do Estatuto da Condição Militar. E atrever-me a dizer mais. Muitos militares de altas patentes e que chegam à chefia dos ramos, dificilmente, ou atrever-me a dizer que alguns deles também não saberão muito bem quais são as linhas que estão na lei de bases gerais do Estatuto da Condição Militar. Se há coisa que a mim, enquanto sargento-chefe, que me custa, e custou-me ontem, foi dia 20, que é o dia que cai o vencimento, e é já dos poucos dias que me dá gozo de trabalhar, que é o dia de São Receber, infelizmente tenho que dizer, se há coisa que me custa, é eu olhar para o meu boletim de vencimentos e eu ver que o meu suplemento da condição militar é superior ao do camarada que trabalha ao lado de mim, que é sargento-ajudante, ou que é subtenente-sargento, ou que é segundo-sargento, ou que é praça, e que vence muito menos suplemento da condição militar do que eu. A Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, já aqui foi dito, tem 9 linhas iguais para todos os militares. Para todos os militares. Não faz distinção para militar nenhum. Desde a praça, do soldado mais da base que existe, até ao general, com as mais estrelas que puder ter em cima dos ombros, a Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar define deveres e direitos para todos os militares. Todos. E não faz distinção para nenhum. A Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar
é aquilo que nos define a todos como militares. Diferença de vencimento, exatamente, está no vencimento base. A diferença de vencimento, em função das responsabilidades que cada militar tem, está definida na tabela remuneratória. Nunca pode estar definida no suplemento da condição militar. Para finalizar, e ao contrário do que o camarada Paulo Amaral disse, e entrando na questão do recrutamento na retenção e na reinserção, não passando pelos três, porque senão não daria tempo para mais ninguém, dizer que uma das grandes diferenças, e hoje toda a gente sabe, e estão bem identificados, porque é que os jovens não vêm para a instituição militar. Eu vou dar um exemplo. Eu sou, e voltando aqui também um bocadinho atrás, dizer, fala-se muito do serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório não foi extinto, foi suspenso, que é uma grande diferença. E o serviço militar obrigatório, já em 1991, não se chamava serviço militar obrigatório, já se chamava serviço efetivo normal. Portanto, quando se fala em mudar o nome, não vale a pena mudar os nomes. Os bois são os que são, e o nome já não era serviço militar obrigatório, era serviço efetivo normal, já em 1991. E quando eu aceitei praça, vim para o serviço efetivo normal, já trabalhava, e fui chamado, e já nessa altura, portanto, também já aqui ouvi dizer, o serviço militar obrigatório, se voltasse um ano ou dois, dá uma sensação que as pessoas cada vez têm memória mais curta. Já em 91, não era 1 nem 2 anos, já eram 8 meses, só 8 meses. E quando foi suspenso, em 2004, já eram só 4 meses. Os camaradas que entravam aqui nessa altura davam instrução, portanto, eles ainda não sabiam colocar os cordões nas botas e já estavam sem cidadão. Eram 4 meses, mas foi assim que os políticos quiseram. Dizer então, para finalizar, que quando vim para a tropa, trabalhava aqui, passando a publicidade num supermercado que ainda hoje existe, que é a Macro, e vencia 45 anos. Portanto, eu já tinha o 12º ano, assentei praça, fiz os 8 meses, e no final, conversa com este, conversa com aquele, até me identificava com o serviço militar, e perguntei, mas se não tivesse contrato, qual é que era o vencimento? Camarada, você sai com o segundo Ferreal, ingressa com o Ferreal e fica a vencer 90 pontos. E eu estou longe de achar, e quem me conhece está longe de achar que eu sou um mercenário, mas aquilo que eu perguntei de imediato era onde é que vacinava. Portanto, a diferença era essa, eram 45 pontos para 90 pontos. Eu nunca mais na minha vida tive um aumento para o número do vencimento. Eu gostava, e acho que é ligado. As pessoas que aqui estão são pessoas esclarecidas, porque aqueles que não são esclarecidos ficaram em casa e também não quiseram cá vir hoje, sabem quanto é que pagam no mercado a qualquer operador do ano, como eu era. Na cadeia hierárquica dos supermercados eu era no mais baixo. Portanto, e hoje é assim. Portanto, ali no Mercadona, quem entra para lá recebe 1.000 euros, ou 1.100, ou 1.200, e quem vai para aqui para a instituição recebe 800, bem espremidos. E a senhora Ministra também o sabe. E ela sabe bem o seu plano de ação para a profissionalização do serviço militar, que já a levou, portanto, ela até tem um nome de carreiras, ela já arrancou o seu plano de ação, a sua carreira do bem, saiu do Instituto de Defesa Nacional, que eu colocava a passadeira vermelha quando recebia o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e agora a passadeira vermelha é para ela e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que tem que estender uma ação para a profissionalização do serviço militar. Alguém deu jeito, pelo menos é ela ou eu, mas ela sabe perfeitamente que as medidas que lá estão, a principal é o vencimento. Esse é o principal. O resto vem a seguir, porque é o vencimento é comprar as batatas. Peço desculpa por ter tomado mais tempo que eu queria, é só. Bom, temos aqui 4 perguntas na mesa, porque a intervenção do último camarada não era propriamente perguntas específicas, creio que ficou bem claro nas suas palavras. Eu vou pedir concisão nas respostas para que os 3 possam responder e, se necessário, pedimos o apoio de retaguarda ao António Filipe para abordar a problemática das alterações da legislação, que é a última pergunta. Portanto, a primeira pergunta é: estrangeiros nas Forças Armadas,
A segunda pergunta é associativismo, sindicalismo sem direito à greve. A terceira pergunta é a reinstituição do SMO. E a última é as contradições que existem entre a legislação e o teor da Constituição, como é que se podem ou devem resolver. Portanto, eu pedi ao Paulo Amaral que se pronunciasse, pedindo, considerando, temos 5 minutos. Rapidamente. Vou tentar responder à questão dos cidadãos estrangeiros e ao ACMO, para deixar depois as outras para os meus camaradas. Quanto aos cidadãos estrangeiros nas Forças Armadas, nós somos claramente contra. Por vários motivos. Eu aqui há coisa de um mês atrás, um mês e pouco atrás, nas comemorações do Dia Nacional da Praça das Forças Armadas, no meu discurso disse que nas Forças Armadas portuguesas têm que estar homens e mulheres que, ao cantarem o hino nacional, ao ouvirem o hino nacional, fiquem com o pé da lua. Disse isto. Temos que chorar quando ouvimos o hino nacional cantado na televisão, na rádio, seja onde for. E não são estes senhores estrangeiros, ou senhoras estrangeiros, cidadãos estrangeiros, que vêm para as Forças Armadas, que vão fazer isto. Além do mais, tinha que haver uma alteração da Constituição e também foi aqui dito, se vamos supor que tínhamos aqui 2 senegaleses ou 3 senegaleses, e se Portugal entrasse em conflito com o Senegal, por exemplo, como é que esses 2 ou 3 senegaleses se iriam comportar? Portanto, somos extremamente contra e totalmente contra os cidadãos estrangeiros nas Forças Armadas. Quanto à reintrodução do serviço militar obrigatório, nós somos a favor. Com certeza que não se fala do SEM, porque o serviço militar obrigatório ainda é aquele termo que ainda nos está na mente. Mas o serviço militar obrigatório e o serviço efetivo normal, o SEM, poderia trazer vantagens, do nosso ponto de vista, traria vantagens em dois fatores. Primeiro, embora não seja exemplo para nada nem para ninguém, mas eu vim através do SMO e através do SMO cá fiquei. E depois também há outra consideração que nós sempre fizemos, nós, Associação de Praças, eu em particular. O serviço militar obrigatório ao longo, seja 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, ajuda-nos a formar como homens e como pessoas. E dá-nos ensinamentos que mais nenhuma situação pode ser transmitida. E isto seria importante, e do nosso ponto de vista era importante, a reintrodução, ou a voltarmos a desuspender, se assim se pode dizer, o serviço efetivo normal, o serviço militar obrigatório que está inscrito neste momento na Constituição. Portanto, eram estas duas questões que eu queria responder e acho que respondi sucintamente. Eu vou responder de uma forma alargada, se calhar a partir do mesmo princípio. A Revolução Francesa trouxe este modelo muito chato, e eu tive a ocasião de dizer isto a propósito de uma pergunta: para onde é que vamos, não é? O que é que esta malta quer fazer com as Forças Armadas? Querem ultrapassar e querem rever, querem deitar fora este princípio da Revolução Francesa. A gente fala da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Esquecem-se que tem uma segunda componente, que é a unidade e indivisibilidade da República. Como é que se traduzia a unidade e indivisibilidade da República para defender a unidade, para defender a igualdade, a liberdade e a fraternidade? O povo em armas. E o povo em armas é uma chatice. Não dá jeito. E depois quer mandar no povo. E o povo em armas depois tem umas ideias que não têm a ver com os chefes e com as chefias e com a malta que manda nisto e tem interesses particulares, que é pôr em cima do povo. Não dá jeito. O povo depois vai lá e tem que lhe dar uns tiros. Isto dá assim uma ideia do fundo do que é que está a passar. O que está a passar, na realidade, e não é só em Portugal, é em todo lado, é desmontar esta ideia do povo em armas.
O princípio de onde emana a soberania é daqui. A soberania não é uma palavra vã, técnica, que não é preenchida com uns gajos a quem a gente compra a função de ir lá defender, não é o Wagner. A soberania é o povo em armas. Não é? Isto é muito antigo. Isto hoje não é só a Revolução Francesa, vai buscar isto. Lá muito atrás na história, numa perspectiva, eu vou usar o chavão, toda a gente tem medo disto, mas isto é objetivo e científico, luta de classes. Porque depois eles sabem bem o que é que querem evitar. Mas não se consegue apagar isto da história. E isto leva a que, numa perspectiva das Forças Armadas, enquanto o povo em armas, tem que existir, necessariamente, chamem-lhe o que quiserem, a vivência da defesa militar da República, por estes valores da igualdade, fraternidade e solidariedade. E da liberdade. Solidariedade é uma coisa assim, é mais antiga. Portanto, não faz sentido neste modelo a defesa da França seja feita por um alemão. Que a defesa de Portugal seja feita por um senegalês. Porque o que estão a mascarar é que quem paga o senegalês não está a defender os interesses portugueses. Está a defender os interesses. Pode ser de alguns portugueses, mas não é dos portugueses todos. Daí que depois, como é que se resolve o problema? Como se resolve sempre na história? A gente não quer encarar isto. Como é que se resolveu estas coisas sempre todas na história? Tem um nome, também muito odiado, chama-se a Revolução. E as revoluções, para depois terem consequência e serem efetivas, também só há um caminho. Não vou aqui estar com mais coisa. Portanto, no quadro constitucional que se vive, como é que isto se resolve? Não se resolve porque não se quer resolver. Até o dia em que vai ter, que as pessoas vão ter que. Está a acontecer, não é? Até o dia em que vai acontecer aquilo que já está a acontecer com os vencimentos. Já não se discute que tem que haver aumento de vencimentos. Já se está a discutir como é que se vai aumentar os vencimentos. Já não discutimos aqui entre nós, não estão aqui mais militares, mas isto é discutido nas unidades. Já ninguém discute que os militares têm que ter direitos sindicais. Já estão a começar a discutir, já estamos a começar a discutir que direitos sindicais é que vamos ter. Porque isto é imutável. E isto tem a ver com o exercício do poder e as suas limitações. Porque quer-se uma coisa, mas para chatice, há uma coisa, também não querem admitir, há uma coisa chamada lei histórica. Não é? E quem estudou isto diz que ela se manifesta necessariamente porque os homens querem uma coisa e acontece sempre outra. Portanto, estamos nesse caminho e temos que ter esta consciência do movimento maior onde nos inserimos. Por fim, o que é que fazemos? Temos que aumentar os direitos sindicais, que é o que conseguimos fazer. E é o que estamos aqui a fazer. Portanto, esta é uma resposta institucional da OFE e dos seus associados. Nós não temos dúvidas disso. E sabemos que vocês estão com a gente. Muito rapidamente, cidadãos estrangeiros? Obviamente não. Cidadãos portugueses à luz da Constituição. E quem seria eu para o dizer? E choca-me muitas vezes quando ouvimos atos, mesmo de pessoas que não se consideram racistas, xenófobas, etc., acabam por cair porque estão-nos a empurrar para esse tipo de discussão. E eu estou à vontade para o dizer aqui em qualquer sítio. A mãe da minha mãe era chinesa, nascida na China, e a mãe da minha mãe é filha de uma chinesa e de um português. A mãe do meu pai é filha de uma africana e de um português. Portanto, a questão dos estrangeiros, para mim, é absolutamente contrária, porque estrangeiros não têm nada a ver com a cor da pele, ou coisa do género, ou o aspecto físico. Nós, e aqueles que vão aos quartéis mais recentemente, basta olhar para as fitas dos nomes e vamos ver apelidos absolutamente estranhos àquilo que era hábito aqui há umas décadas atrás.
porque são filhos de segunda ou primeira geração e que têm a nacionalidade portuguesa. São portugueses e estão a desempenhar a sua missão. Portanto, temos que ter muito cuidado com estes pequenos laivos que começam a aparecer, que podem empurrar para extremos que nenhum de nós vai querer. Queremos é ser cidadãos e respeitar a cidadania, independentemente do apelido, da cor da pele ou daquilo que seja. Porque raça, conheço uma. A raça humana. O resto são etnias, etc, etc. A raça é humana. E é isso que nós somos. Portanto, os estrangeiros, não. Obviamente não. Todas as razões já foram abusadas. A passagem à associação para sindicato, mas é óbvio que é uma necessidade. O direito à greve é um fantasma que se agita para combater a necessidade de caminhar para tal. E aqueles que mais o combatem são muitos daqueles que, quando no estrangeiro, dão ares de muita modernidade, mas depois cá dentro recusam liminarmente todo esse tipo de situações. Porque esses mesmos convivem na Suécia, na Dinamarca, na Hungria, etc, etc, com países onde existem sindicatos militares há mais de 100 anos. Alguns deles que abdicaram do direito à greve, mas que fazem negociação coletiva e representam juridicamente os seus associados. E muitos dos nossos governantes e chefes militares, que quando lá vão a esses países, convivem com isso e até dizem que é muito bom. Eu sou de eletrónica da defesa aérea, que o general sabe bem, e penso que devemos ter nos limites de fronteira do nosso país um sistema de empastelamento que torne os nossos responsáveis muito modernos quando saem e quando regressam voltam a ser muito retrógrados. E está ali um empastelamento eletrónico qualquer que dá cabo das mentalidades. E nós temos que ir por aí. E não temos que temer, mas temos é que explicar aos cidadãos o que é isto do sindicalismo militar. Não venham com o fantasma da greve, e não é por acaso, com todo o respeito, que o professor Jorge Bacelar Gouveia começou por falar da greve, antes de falar dos dois outros pilares. Porque é assim que a coisa é posta. É assim que a coisa é posta. E nós temos que ter o conhecimento e a força, a firmeza e a convicção de contrariar tudo isto. O SNO, como diz o meu camarada Carlos Colasso, cuidado. Cuidado porque estamos a incorrer num risco há quase 20 anos. Por habilidades de várias forças político-partidárias, e há pouco o Sr. Professor António Filipe disse-o bem, que houve uma juventude partidária que se opôs constantemente e firmemente a essa alteração. Às vezes os fatores históricos e as memórias apagam estas coisas. E eu participei nessa altura em muitos debates com as juventudes partidárias e num deles estava lá um jovem que acabou por contrariar a linha das instruções e foi afastado. E uns anos mais tarde encontrei-me e perguntei, então há muito tempo não o vejo, já não é deputado. Eu entrei por uma via diferente, eu disse aquilo que não era para ter dito, porque num debate sobre isso ele disse, é um erro acabar com o serviço militar obrigatório, porque amanhã vamos torcer a orelha e não sai sangue. E era um homem da JS, era deputado no Parlamento, Gonçalo Velho, conheceu, e foi afastado, porque saiu da linha orientadora. Ora, é como diz o Carlos Colasso, desde 2004 se diz que o CNO acabou. Não acabou coisíssima nenhuma. Está suspenso. E o que está na Lei de Defesa Nacional, na Lei do Serviço Militar, é que foi suspenso o serviço militar obrigatório, podendo ser retomado se a necessidade de efetivos assim o justificar. Vocês estão a imaginar na nossa sociedade, se alguém de repente entende retomar, imaginam a convulsão social que seria? Porque há anos se anda a enganar a cidadania. Portanto, sobre isso estamos falados. Agora, o que fazer? Está mais do que dito. É lutar. Nós, as três associações, estamos integradas numa organização europeia de associações e sindicatos militares, porque, como disse o professor Bernardo Colasso, o Dr. Bernardo Colasso, desde 2018 esta alteração foi feita. E foi feita por quê? Porque em 1972, quando se constituiu a Euromil, foram 5 países, sindicatos de 5 países que a constituíram. Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemanha e, pasmem-se, Itália. Porque na altura havia sindicatos militares na Itália.
depois, Berlusconi e outros, enfim. Hoje é impensável. Mas foram estas 5 nações com sindicatos desse tipo. E aquilo que em 2018 nós propusemos, depois de reunidos e discutidos, então faz algum sentido que uma organização europeia com esta dimensão, que representa associações e sindicatos militares, não tenha no seu próprio nome a palavra sindicatos? É um desrespeito para aqueles até que a fundaram. E isto foi muito bem aceito, e por unanimidade foi aceito, e alterados os estatutos da Euromil, passou a ser Organização Europeia de Associações e Sindicatos Militares. Mas atenção, não foi inocente. Para todos nós, o facto de começar a aparecer em todos os nossos documentos associações e sindicatos militares, obviamente fez jeito, faz efeito, porque começa a ser normal aparecer nos documentos a expressão de sindicatos militares. É isto que temos que fazer, camaradas. É lutar desta forma mais evidente, mais subreptícia, mais informativa, mais pedagógica, desfazendo o fantasma do sindicalismo militar. Finalmente, não posso deixar de estar mais de acordo com uma coisa que também aqui foi falada e que acaba por ter a ver com a condição militar. Militares somos todos, estamos ao abrigo da condição militar. Eu não me considero mais militar que ninguém, mas não aceito que ninguém se junte mais militar que eu e por isso devo receber mais por condição militar que eu. E mais ainda, tenho muita dificuldade em aceitar que um chefe militar que é nomeado para você saiba que está a receber um determinado suplemento, eufemisticamente chamado suplemento por despesas de representação, que não tem nada a ver com as despesas de representação do seu gabinete, e receba desse suplemento muito mais que a maioria dos seus comandados recebe de vencimento. Porque eu não gostava de voltar a ver nas paredes do meu país as pichagens, dá-me o teu suplemento que eu dou-te o meu vencimento. Mas é para aí que nos querem levar. Bom, eu vou tirar vantagens do facto de ser moderador e comentar unicamente a questão que ficou em aberto, que é a alteração à legislação, para dizer o seguinte: essa é uma questão que tem que ser vista cirurgicamente, caso a caso, e, portanto, não tem substância falarmos disso, digamos assim, em abstrato. Quando as leis são escritas e têm conteúdo que são em desrespeito do texto constitucional, alguém tem que tomar a iniciativa, um cidadão pode fazer isso, e suscitar a aclaração ou a declaração de inconstitucionalidade desse tipo de lei. Como é conhecido, nós temos um aparelho legislativo que tem muitas leis, muitos decretos-leis, muitos regulamentos, muitas determinações e muitas delas com conteúdos que, vistos cirurgicamente ou à lupa, são inconstitucionais. Isso é um trabalho contínuo, persistente, é uma tarefa de uma envergadura, enfim, só vista como uma atividade permanente. Para concluir, queria dizer também, fazer uma observação em relação à problemática do SMOL. Não nos deixemos desviar do foco da discussão. O problema das Forças Armadas não se resolve com a recuperação da obrigatoriedade de incorporação do mancebo. De maneira nenhuma. Portanto, o problema que existe, isso não é uma solução para o problema que existe. Nós podemos passar horas a discutir, digamos assim, os fundamentos do empenhamento cívico dos jovens portugueses para lhes dar um maior sentimento de ligação à nação. Porque este é que é o problema. Mas os atuais dirigentes políticos em Portugal e por essa Europa fora têm estado a trabalhar para desconstruir o sentimento de ligação da juventude ao seu país de nascimento, à sua nacionalidade. E tudo isto se insere dentro do mesmo patamar. Portanto, e o problema que as Forças Armadas têm hoje não é resolvido com a recuperação desse conceito e de ter
os jovens, não é? A ganhar uma maior ligação ao país, fazendo um período de ou serviço militar, ou serviço cívico, ou outro que fosse. Ora, quem atira para a plateia a discussão da reinstitucionalização do SMO quer nos desviar e quer dar argumentos aos dirigentes, ao poder político, para não abordar, para não resolver o problema, não é? E isto é uma coisa que já se arrasta há mais de 10 anos. Não é? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que nós andamos a dizer que os efetivos nas Forças Armadas têm vindo a descer a pique. Não é? Agora começaram a tocar as campainhas porque querem fazer guarnições, no caso da Marinha, e já não tem pessoal. Nem tiramos do navio que chegou para ir para o que está para sair. E na Força Aérea está a acontecer a mesma coisa. Nós temos meios e não temos operadores. E não temos técnicos para apontar os meios. Portanto, os meios vão ficar a apodrecer porque não há pessoal. E aí começaram a tocar as campainhas do desespero. Portanto, este problema é conhecido e não se resolve com o serviço militar obrigatório. Ponto final. Sobre o sindicalismo, queria só deixar uma nota breve. Há sindicatos militares que têm direito à greve. E alguns existem há mais de 100 anos, na Europa. Portanto, nós não temos necessidade de trazer isto à colação para o debate na sociedade portuguesa hoje. Mas não nos esqueçamos desta realidade. Há sindicatos militares que têm direito à greve e nunca em nenhum desses países houve necessidade de invectivar as associações sindicais militares por disso terem feito uma utilização que foi nacionalmente considerada despropositada. Portanto, nós não temos agora necessidade, neste momento, de dar a isso o destaque que eu lhe estou a dar, mas eu não queria deixar que saíssemos daqui com a ideia de que na Euromil todas as associações que são sindicatos de militares não têm direito à greve. Há alguns que têm direito à greve. E são dos estrangeiros das Forças Armadas, não vou acrescentar mais nada. E se me permitem, agradeço a presença de todos e dou por terminado aqui este painel.